Agora vamos lá, vamos mudar de assunto? Vem cá, você que é pai, que é mãe, já ouviu falar num termo pais helicóptero? Talvez você não saiba, mas você pode ser um deles. São aqueles pais que se envolvem excessivamente, muitas vezes de forma sufocante na vida dos filhos. Não importa a idade deles não, tá? Mas essas atitudes são mais comuns na infância e também na adolescência. Aí esses pais ficam sempre ali, ó, atentos, sobrevoando, resolvendo todos os problemas e tomando as decisões pelos filhos, pensando que assim vão o quê? Vão evitar riscos e desconfortos, né? Acabam que controlam aí todas as atividades. Todo pai e toda mãe quer o quê? Quer proteger a cria, né? Deixar aqui debaixo da asa, né? Mas a gente está falando de uma proteção que vai muito além. A gente está falando daquele filho que vive dentro de uma bolha porque assim os pais acreditam que ele está seguro. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Você se reconhece nesse termo pai, mãe, helicóptero? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, aqui no nosso estúdio. A gente recebe a psicóloga Patrícia Marilac. Obrigada, Patrícia, pela sua presença. Boa tarde. Obrigada, Beta. A gente também recebe aqui, ó, a Marilza e a Mara. São mães e vão explicar pra gente, elas se identificam em algum momento da vida com esse termo. É o seu caso, Marilza? Conta pra gente. Boa tarde. Um helicóptero, eu acho que assim, um teco-teco. Né? Já fui muito essa mãe, né? Mas assim, graças a Deus, eles libertaram. Foram crescendo e foram tendo vida própria. Mas de que maneira que você já foi? Na bolha. De que maneira você já foi? Quais atitudes que você fazia pelo seu filho? Olha, a coisa que eu mais temo, eu acho que, no geral, né, é a questão da segurança. E aí, uma vez, eles foram para a praia com a escola, e eles deixaram o celular por lá. E aí, o meu filho falou assim, mãe, quando eu fui olhar o celular, tinha 30 chamadas. Você ligando? Eu ligando. Para os 3. Alguém tinha que me responder, né? Porque eu achava, naquela... Agora eu não faço tanto, só faço mais ou menos, né? Mas, assim, eu achava um lugar perigoso. Será que a escola vai dar conta? São tantos, né? Então, a gente fica mesmo, né? Fica mesmo. Hoje, não tanto, mas, assim, mesmo eles adultos, há esse cuidado. A gente, às vezes, se pudesse, faria muitas coisas no lugar. Fala bem pertinho. No lugar, para proteger, né? Como eu, conversando com você, eu contei isso, né? Quando o meu filho do meio foi tirar a carteira de motorista, eu não fui, eu fiquei em casa. Mas eu fiquei ali fazendo promessa, eu fiquei ali orando. Se deixasse, eu queria estar junto lá dentro do carro. Lá dentro do carro, juntinho ali com o... E não, você, meu filho, Mara? faz aquilo. Eu vi você fazendo caras e bocas aí, várias expressões quando a Marilza ia narrando. O que você também já fez pelos seus? Eu sou o tipo de pessoa que deixo ir na festa, né, na casa dos amiguinhos, porém, eu preciso conhecer bastante os pais. E fico, antes de terminar, eu já estou na porta para buscar e já fico aguardando terminar a festa. Peraí, você marcou o horário, você não chega na hora de pegar? Você chega antes? Chegou antes para poder dar a cobertura total. Meu Deus. A minha tá agora lá em Manguinhos com a prima Bia, com a tia Isabela. Inclusive, estou acompanhando o programa. Tá vendo? Mamãe, ó. Mamãe tá tranquila aí, né, Patrícia? Quando que é um cuidado normal e quando que isso se torna... Esse cuidado se torna excessivo? Primeira coisa que a gente precisa avaliar, Beta, é a idade da criança, né? Porque a partir dos 12, dos 13 ali, pode ser que seja. Tirando carteira de motorista, 18 anos. A gente vira até com o tempo. Então, na verdade, existe uma diferença entre comportamento e intenção. Então, assim, primeira coisa que a gente precisa validar o comportamento dos pais, né? De querer proteger, mas todo excesso esconde uma falta. Então, assim, é importante avaliar o que está escondendo, o que está por trás, né? E trocar a palavra. Talvez controle por crescimento, por orientação, porque não adianta proibir, não adianta ficar hipercontrolando, porque quando quer fazer, vai fazer. Agora, qual que é o que você está ensinando para o seu filho e como que você está ensinando o seu filho a ter autonomia? E o que isso pode causar
né, na vida tanto dessa Sim. criança quanto na vida dos pais também, esse excesso. Na verdade, na vida dos pais, esconde, né, alguma coisa simbólica que precisa ser vista ali, mas na vida da criança, ela deixa de ter independência, ela deixa de ter autonomia e deixa de tomar as próprias decisões de forma assertiva. Não é que ela deixa, ela vai tomar, mas muitas vezes ela não vai conseguir fazer isso por si só. Por quê? Porque sempre teve alguém ali do lado, né? Isso pode impactar, inclusive, no mercado de trabalho, na fase adulta. Então, muitas coisas podem servir de respingo para essa superproteção. Então, uma proteção natural é biológico, né? Temos que ter, sim, proteção com os nossos filhotes, mas a superproteção é importante olhar de perto aí a saúde mental desses pais para saber a saúde mental também das crianças, Vocês também chegavam a se sentir até sobrecarregadas em algum momento da vida por conta desse excesso de zelo, de carinho, de cuidado e de amor? Com certeza. Porque o tempo todo, né, ligado, né, 24 horas? Com certeza. Como eu falei, eles conseguiram se desvincular e ter uma independência e de agir, né, de escolher suas próprias profissões, trabalharem. Mas, assim, com certeza, muitos momentos, até hoje, eu me sinto cansada. Eu estou confessando isso para eles, hein? Porque quando saem... Amanhã e aí, dorme? não durmo. Não durmo. Aí o que mora fora, né? Eu pergunto, já chegou? Já está em casa? E é tão interessante, sabe o que ele faz? Ele manda uma foto. Eles obedecem? Sim. Graças a Deus, e se eles não são... der retorno, a mãe... Nossa vida. Aí eu falo assim para outra filha, né? Juliana, seu irmão mandou alguma mensagem? Será que ele já chegou? Porque ele não me respondeu. Aí ela vai lá e olha, mãe, ele colocou um stories, tem 30 minutos. Então, tá bem. Ó, tem mais comentários aqui. Roberta, eu morro de medo de soltar meu neto. Uma avó falando. Me identifico muito, pois eu tenho um adolescente de 15 e uma de 7. Por mim, eles estudavam em casa. Morro de medo do mundo e meus filhos são minha vida. Outra mãe diz, Roberta, eu morro de medo de soltar. Ah, é a mesma avó que tem medo de soltar o neto. Essa tem muito medo, hein? Mandou já pra gente 2 vezes o comentário. Hoje tem muita gente que não é confiável. Também tem outra falando, eu sou uma avó helicóptero. Estou sempre perguntando, tá onde? Ou seja, está sempre sobrevoando. Mara, e no seu caso, você também se sente, às vezes, sobrecarregada por conta disso, desse excesso de preocupação que você tem? Um pouco, né? A gente se sobrecarrega pelo fato da maternidade em si, né? Eu tenho uma de 25 que ela só conseguiu andar sozinha de ônibus aos 18. Eu não deixava. Eu tinha medo do mundo, medo de algum assédio, medo de assalto, eu tinha medo de tudo. Então, Você já passou por alguma situação assim? Olha eu dando uma de Patrícia aqui. Então, eu já passei por algumas situações, inclusive, quando eu tinha 9 anos de idade, uma coleguinha minha sofreu abuso. Né? Ela foi sequestrada na época e sofreu abuso, e eu fui lá vê-la e vi que ela tinha sofrido um abuso muito grave. Então, esse trauma eu trago para a vida. Depois disso, eu não saí assim, sozinha, para lugares ermos, nunca saí. E eu tenho esse cuidado com as minhas filhas. Eu tenho a de 25 e tenho as 2 de 10. E a minha mãe, ela é o reflexo, né, que a gente leva da própria mãe, né? Então, a minha mãe, ela nunca deixou a gente ao ermo, ela nunca deixou a gente à vontade, sair. Tinha vez que tinha festividade, festa na igreja, eu falava, mãe, eu quero ir. Mamãe, não. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. E tem Patrícia, essa frase. como que a gente pode trazer esses ensinamentos dos acontecimentos, né, que marcaram nossa vida, mas de uma maneira, digamos, positiva na vida dos nossos filhos, sem também levar esse trauma para eles? Acho que a primeira coisa é elaborar, né, Beta? Porque quando a gente estuda um pouquinho de parentalidade consciente, a gente percebe que o que a gente vivencia é muito bacana, porque ela traz isso no argumento dela, né? Ela fala, eu vivi um trauma, minha mãe era assim, mas muitas vezes os pais não conseguem nem identificar de onde surgiu. Então, a identificação é o primeiro passo para essa elaboração, porque temos o tempo de ver, o tempo de elaborar. Então, primeiro é ver, para depois elaborar e trabalhar essa parentalidade consciente para com que os pais consigam compreender qual é a diferença entre intenção e comportamento.
comportamento é observável, mas a intenção, o que está escondendo lá no fundo, Nossa né? vida, me impactou agora essa pergunta dela, que eu cheguei assim a me arrepiar, porque eu me vi me perguntando, né, onde foi, por que isso? Eu acabo de descobrir, tá, doutora, que eu sinto que essa proteção é por criar sozinha, por ter a responsabilidade de responder, né? Mas você deixou, você permitiu. Quando o meu filho Davi ia para a rave, a nossa vida ali me matava. E aí eu sempre gostei de ajudar financeiramente nas saídas. Eu sempre falava para ele assim: para lá eu não ajudo. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou ficar muito mal, porque eu financiei. Não quero assinar embaixo disso, né? Não. Então, assim, aí ele mandava recadinho quando podia, né, coisa e tal, para que eu ficasse tranquila. Para que eu ficasse tranquila. Mas é exatamente a responsabilidade de ser mãe solo, né? De ter que responder até mesmo para quem nunca teve a responsabilidade, nunca cuidou, nunca amou. A gente vê que tem sempre um motivo por trás disso, né, desse comportamento. Olha só, para a gente finalizar, chegou um comentário, olha que ponto isso pode chegar, hein? Eu conheço uma senhora que os filhos, um tem 45, outro 50. Tem que namorar escondido. Gente, não podem levar a namorada em casa devido à possessividade da mãe. Ela chantageia, fala que eles estão doentes e tudo mais. Enfim, eu acho que merece uma reflexão, né? Tá querendo proteger, vamos proteger dentro do limite, né? Porque acho que todo pai, toda mãe tem esse instinto mesmo.